Apesar do recesso, os deputados se articulam agora para a votação em segundo turno da reforma da Previdência na Câmara. Direto para Brasília, com som e com imagem, Levi Guimarães. A votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara só vai ser retomada no dia 6 de agosto. Mas os deputados já miram o segundo turno, a etapa final de tramitação na casa. Apoiadores da reforma buscam manter o foco para não correr o risco de perder a robusta maioria alcançada no primeiro turno e nem ceder a novas pressões para alterar o texto. O líder da maioria, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, acredita que a atual versão da proposta vai ser mantida. Do ponto de vista da consciência dos parlamentares que já afirmaram a sua posição, já se manifestaram, não acredito que haverá mais mudança, até porque a própria sociedade brasileira está cobrando também o resultado desse impacto fiscal. Então, também tem muito parlamentar que está sendo cobrado por isso. No segundo turno, a reforma passa por uma nova votação no plenário, tendo que alcançar pelo menos 308 votos, o equivalente a 60% dos deputados. No primeiro turno, foram 379. Aprovado o texto, há uma nova análise de destaques propostas para alterar pontos específicos da matéria. A oposição, que vai continuar obstruindo os trabalhos, aposta no recesso parlamentar para, pelo menos, conquistar algumas vitórias nos destaques, como mudanças nas regras de pensão por morte. É o que afirma a líder da minoria, deputada Jandira Fegali, do PCdoB. Espero que esse tempo do recesso, eles queriam concluir tudo agora, não conseguiram, para que o deputado não tivesse contato antes de voltar para o segundo turno. E como no segundo turno nós vamos manter os destaques supressivos, alguns inclusive da pensão, eu espero que a gente consiga virar mais alguma coisa para redução de danos, né? O governo não pretende mais ceder em pontos do texto, como aconteceu no primeiro turno. O secretário de Previdência Social, Rogério Marinho, se diz confiante de que o texto se mantém intacto a partir de agora. Nós imaginamos que o texto vai se manter da maneira como ele foi formatado a partir da votação no primeiro turno, nas próximas etapas, até porque o Senado, as notícias que temos é que haverá preservação do texto com a confecção de uma PEC paralela. Depois da Câmara, a reforma da Previdência vai para o Senado, onde a tramitação é mais rápida e deve demorar menos de 2 meses. O governo já negocia com os senadores para aprovarem o texto como está, ao mesmo tempo em que aprovariam uma PEC paralela para incluir estados e municípios na proposta. De Brasília, Levi Guimarães. Tem uma coisa aí que não pode passar despercebida. O recesso parlamentar, ele só começa no dia 18. Quer dizer, os parlamentares, na prática, eles estão enforcando uma semana. Eles poderiam muito bem concluir o segundo turno da reforma da Previdência nesta semana. É incompreensível que isso tenha sido adiado para agosto. Se o Brasil fosse um país lógico, esse recesso parlamentar de julho não devia nem existir, porque deputados e senadores já dispõem de férias, aliás, férias hipertrofiadas, grandes demais, no final de dezembro, vai até o início de fevereiro. Mas mesmo dando-se de barato que essa excrescência fosse inevitável agora, o recesso tinha que ser cancelado, porque o Congresso não votou a lei de diretrizes orçamentárias e, pela Constituição, a Câmara e o Senado não podem desligar suas caldeiras simplesmente sem votar a LDO. Primeiro precisa votar a LDO antes de sair de férias. E ela não foi apreciada nem na Comissão de Orçamento, ou seja, essas férias, elas são inconstitucionais. Deputados e senadores dão de ombros para tudo isso, alegam que o recesso é branco e saem de férias sem votar a LDO, sem votar a Previdência. Tudo isso é muito lamentável e mostra que há um certo descompromisso, um certo descolamento da realidade. O trabalhador brasileiro se esforça, se esfalfa e o parlamentar dá um mau exemplo como esse, tirando férias no meio do ano sem necessidade. É um escárnio ter essas férias, ainda mais num momento tão importante. Elas já seriam um escárnio mesmo que não fosse um momento de votação da Previdência. Sendo, esse escárnio fica ainda maior. Tem uma frase engraçada que eu lembrei do empresário já falecido Henry Maxud,
uma vez perguntado nos anos 90, numa entrevista, o que ele achava das 2 férias por ano que os parlamentares tinham, ele dizia que tinha que ter mais, porque quanto mais afastados os parlamentares ficassem de Brasília, menos possibilidades existiam de fazer besteira. Mas, de qualquer forma, no momento importante do país, essas férias, elas são realmente um escárnio.